responsáveis por dar as características tanto para a divisão parasimpática quanto para a divisão simpática do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, essa imagem é uma imagem que a gente conseguiu ver na nossa última aula. A gente viu um pouco dessa diferença aí de estrutura, tanto anatômica quanto fisiológica, lá do sistema nervoso autônomo comparado com o sistema nervoso somático, e aqui a gente tem a representação dessa diferença novamente, só para relembrar, tá? Mas a gente tem aqui em cima um exemplo de um neurônio do sistema nervoso somático, saindo lá do sistema nervoso central, passando pelos gânglios e os nervos periféricos e chegando até o seu órgão-alvo. Nesse caso aqui, a gente está destacando uma junção neuromuscular, né? A gente tem um neurônio motor que vai se comunicar com uma fibra muscular. E aí esse neurônio motor ele libera um neurotransmissor que vai se ligar no receptor nicotínico, que também é um receptor que a gente vai conversar bastante hoje, só que é um outro tipo de receptor nicotínico. E aqui dentro do que nos interessa para a aula de hoje, a gente tem a organização dos neurônios do sistema nervoso autônomo, né? Então, a gente já viu isso na nossa última aula sobre a diferença do tamanho desses neurônios para as divisões simpática e parasimpática. A gente viu que a localização anatômica é diferente, mas hoje a gente vai focar especificamente nessas sinapses que acontecem tanto entre o neurônio pré-ganglionar, que é este aqui, com o neurônio pós-ganglionar, e também a comunicação que existe do nosso neurônio pós-ganglionar junto com a célula-alvo. E aí a gente vai ter que entender o que é que diferencia essas ações por liberação desses neurotransmissores e por ação desses neurotransmissores nos seus respectivos receptores. Então, a gente sabe, a farmacologia bem diz que o que define a função ou a alteração celular não é propriamente o neurotransmissor, né? Quem vai definir essa ação na nossa célula é, na verdade, o receptor ao qual o nosso neurotransmissor ele vai se ligar. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a acetilcolina ela é comum, né, para a sinapse, lá na nossa primeira sinapse do sistema nervoso autônomo, que acontece ali no gânglio, no primeiro gânglio, ela é comum tanto para a divisão simpática quanto para a divisão parasimpática. Então, eu vou liberar acetilcolina tanto nos neurônios da parte parasimpática, aqui nesse gânglio, onde a gente tem essa primeira comunicação, quanto eu vou liberar acetilcolina também nessa sinapse que acontece aqui no nosso gânglio, no nosso primeiro gânglio da divisão simpática. E o mesmo vai acontecer lá na nossa medula da nossa suprarrenal, em que a gente vai ter uma comunicação do neurônio pré-ganglionar, da divisão simpática, com a célula cromafim, que é aquela célula que eu falei na aula anterior, que tem uma origem, né, ectoderme, que tem uma origem de crista neural e tem uma origem nervosa. É como se ela fosse um segundo neurônio, é como se ela fosse ali, aquele segundo neurônio, neurônio pós-ganglionar, que nesse caso a gente vai ter ainda o intermediário, né, dessa comunicação, que é o nosso sangue. Então, o que vai ser liberado dessa comunicação que acaba sendo considerado como hormônio. Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Bom, nessa imagem, a gente já falou que o primeiro neurotransmissor, e é o comum para essas duas sinapses aqui, é a acetilcolina, tá? Então, libera acetilcolina nessa primeira comunicação, tanto para simpático quanto para simpático. Ambas as acetilcolinas, elas se ligarão no mesmo tipo de receptor. Olha só, esse primeiro receptor que a gente vai falar aqui é o receptor nicotínico, tá? Tanto para a divisão simpática quanto para a divisão parasimpática. Então, até aqui nós não temos diferença entre essas duas divisões. O que é que vai mudar? Vai mudar exatamente na segunda comunicação, que é onde a minha terminação axonal do meu neurônio pós-ganglionar liberará um neurotransmissor e este, por sua vez, se ligará numa célula-alvo, tá? Cara, quem são essas células-alvo? A gente falou disso na nossa última aula. As células-alvo, elas vão ser células referentes ao sistema muscular, especialmente músculo liso
e músculo cardíaco, e a gente vai ter ainda células glandulares participando aí dessa comunicação com esse neurônio pós-ganglionar. Tá? Então, esse neurotransmissor aqui, se vocês prestarem atenção nessa imagem, vai ser também acetilcolina. Para qual divisão do sistema nervoso autônomo, Kaira? Vamos lá. Divisão parasimpática, tá? Então, para a divisão parasimpática, eu libero a acetilcolina tanto na primeira sinapse, quanto nessa segunda comunicação, que pode ser uma junção neuromuscular, e essa acetilcolina, desta vez, nesta segunda comunicação, não mais se ligará em um receptor do tipo nicotínico. Agora ela se ligará em um outro tipo de receptor, denominado de receptor muscarínico. Ok, entendi que na primeira comunicação é acetilcolina para todo mundo, tanto para a simpática quanto para a parasimpática. Ambas se ligarão no receptor nicotínico, mas que na segunda comunicação entre o meu neurônio pós-ganglionar e a minha célula-alvo, eu libero a acetilcolina, mas desta vez ela não se ligará no receptor nicotínico, e sim um outro tipo de receptor também colinérgico, que é o receptor muscarínico. Cara, onde é que está esse receptor? Está na membrana plasmática das células-alvo, que estão lá nos órgãos-alvo. Isso para a divisão parasimpática. Vamos ver o que acontece na divisão simpática. Tá? Eu já falei que na primeira comunicação é a acetilcolina se ligando a receptor nicotínico, mas a gente vai ver agora que nós teremos uma mudança que diferenciará divisão simpática de parasimpática. Tá? Aqui eu não libero a acetilcolina na minha segunda comunicação. Quem é o neurotransmissor que eu liberarei nesta segunda comunicação? É um outro tipo de neurotransmissor que não tem nada a ver com a acetilcolina. Agora a gente libera um receptor, na verdade não um receptor, um neurotransmissor chamado de noradrenalina, que muitas vezes vocês podem escutar como norepinefrina. É a mesma coisa, tá? Noradrenalina e norepinefrina são sinônimos. Mas quando eu olho aqui para a parte de baixo da minha figura, eu tenho outro neurotransmissor, aquele que foi liberado pela célula cromafim, lá da minha medula da glândula suprarrenal, que caiu na corrente sanguínea como hormônio, mas que agora não é denominado de noradrenalina, e sim de adrenalina, correto? Aqui eu tenho sim uma diferença entre dois neurotransmissores. Noradrenalina é uma coisa, adrenalina é outra coisa, tá? Então, existe uma cascata de formação desses neurotransmissores, ambos partem de um aminoácido, que é a tirosina, vão sofrendo alterações por meio de enzimas, né? Vão sendo removidos e adicionados grupos químicos, até que a gente chega à formação da noradrenalina, tá? Nos nossos neurônios, né, nos nossos neurônios da parte do sistema nervoso autônomo, a gente vai ter a capacidade de formar apenas a nossa noradrenalina. Quando a gente vai lá para a célula cromafim, nós temos uma enzima que é capaz de converter noradrenalina em adrenalina. Então, nessa parte periférica, nós só vamos ter capacidade de produzir adrenalina por meio desta célula aqui, destas células que estão na suprarrenal. Os meus neurônios pós-ganglionares aqui não têm essa capacidade. Na parte do sistema nervoso central, a gente até tem os neurônios adrenérgicos, que também tem essa enzima, lá na parte do locus cerúleus, que fazem essa conversão de noradrenalina em adrenalina. Mas aqui na periferia, só quem tem essa capacidade de liberar adrenalina vai ser a nossa célula cromafim, que está lá dentro da nossa glândula suprarrenal. Ok, entendi aí que são dois neurotransmissores da divisão simpática, totalmente diferentes dos neurotransmissores ou do neurotransmissor da divisão parasimpática, e claramente, se eu tenho um neurotransmissor diferente, o receptor para ele também será diferente. E aqui eu não vou ter receptor nem nicotínico, muito menos muscarínico na minha segunda comunicação. Quem é que eu tenho aqui como receptores? Eu vou ter os receptores alfa e os receptores beta.
tá? Que vão ser chamados de receptores adrenérgicos, né? Então, o nome é bem intuitivo em relação ao neurotransmissor, né? A gente tinha ali os receptores colinérgicos, descritos para a acetilcolina, e agora eu vou ter os receptores adrenérgicos, que são descritos para adrenalina e noradrenalina. E aí a gente vai ver, no decorrer da aula de hoje, que existem subclassificações desses receptores. Antes que a gente fale dessas subclassificações, é importante que vocês entendam que existem vários tipos de receptores, tá? Dentro do sistema nervoso autônomo, a gente vai falar de dois tipos, né? De duas características morfológicas desses receptores que se ligarão, que serão ligados, na verdade, por esses neurotransmissores. A gente vai ter os receptores do tipo ionotrópicos, que estão aqui caracterizados nessa primeira imagem do lado esquerdo. Nós temos aqui um canal iônico sendo representado, nós temos aqui a membrana plasmática, um canal iônico, e neste canal iônico nós temos um sítio de ligação que é o nosso receptor. Ok? Kaira, desses receptores que você falou aí anteriormente, de receptor nicotínico, muscarínico, alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico, qual é o tipo de neurotransmissor, na verdade, qual é o tipo de receptor que está caracterizado aqui nessa imagem? Do que a gente viu até agora, quem tem essa característica de ser um receptor do tipo canal iônico, ou, na verdade, um canal iônico ativado por ligante, vai ser o receptor do tipo nicotínico. Tá? Então, aquele que a gente viu na primeira comunicação ali do nosso neurônio pré-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar, é um receptor do tipo nicotínico, tá? Que quando foi descrito exatamente por ativação da nicotina. Tá? Então, esse tipo aqui de receptor, ele está bem distribuído no nosso corpo, né? Não existe receptor desse tipo aqui só nicotínico, existem vários outros. Mas puxando aqui para a parte do sistema nervoso autônomo, entendam que quando eu tenho um receptor ligado a um canal iônico, eu vou denominar esse receptor de receptores ionotrópicos, ok? São receptores mais rápidos, porque quando o meu neurotransmissor chega, vamos concordar aqui que aqui seria a acetilcolina. Tá? Estou dando o exemplo porque tem a ver com o sistema nervoso autônomo. A acetilcolina chegou, se ligou no seu sítio, e o que é que a acetilcolina ela vai fazer com esse canal iônico, Kaira? Ela vai abrir, tá? E aí lembrem que canais iônicos, eles são fontes para entrada de íons, né? O nome já está dizendo. Então, qual seria esse canal aqui que vai ser aberto pela ativação da acetilcolina? No caso do receptor nicotínico, esse canal iônico aqui será um canal de sódio que permitirá que, após a ligação à acetilcolina, esse sódio, olha só, consiga agora adentrar na célula. Ele também abre canal para potássio, tá? Mas a gente vai ter a entrada de sódio se sobrepondo também por conta das cargas elétricas. Então, a gente sempre fala, a gente sempre destaca mais que quando a acetilcolina ela ativa o receptor nicotínico, que é um receptor ionotrópico, eu tenho a entrada de sódio para a minha célula, e como a gente bem sabe, quando nós colocamos sódio para dentro de uma célula, eu levarei cargas positivas para dentro dessa célula e eu poderei disparar um potencial de ação caso eu atinja o limiar de ativação. E aí, nesse modelo aqui, nós temos, como eu falei anteriormente, uma comunicação de forma muito rápida, uma ação de forma muito rápida, porque basicamente o neurotransmissor chega, ele altera a estrutura desse canal, esse canal se abre, se eu tiver uma concentração iônica permitindo essa passagem, e a gente sabe que o sódio está mais concentrado no meio extracelular, esse sódio adentrará no meio intracelular desta célula. E claro, posteriormente esse canal irá se fechar. Nós temos um outro tipo de canal, não, na verdade, um outro tipo de canal. A gente tem um outro tipo de receptor para os neurotransmissores do sistema nervoso autônomo. Quem foram os principais neurotransmissores que a gente falou? Acetilcolina
e agora falamos de noradrenalina e de adrenalina, tá? Olha só, a gente tem um outro tipo de classificação, que são os receptores do tipo metabotrópicos. Então, a característica desse receptor é bem diferente da característica dos receptores ionotrópicos. Eu não tenho aqui o meu local de ligação do neurotransmissor sendo um canal iônico. Lembrem-se que aqui são proteínas, tá? Eu tenho uma proteína que é o meu receptor, que vai ter uma parte voltada para o meio extracelular, e vou ter uma parte dessa proteína que se volta para o meio intracelular. Esse é meu receptor. Ele atravessa toda a membrana plasmática. Só que este receptor, ele é acoplado a uma proteína G, tá? Então, a proteína G é exatamente isso aqui que está sendo mostrado. São 3 subunidades dessa proteína G, que está acoplado a este receptor, né? Por isso que eles são chamados de receptores acoplados à proteína G. E qual é a diferença principal aí? Primeiro, eu não tenho um efeito tão rápido, porque se vocês observarem, eu tenho o meu receptor acoplado a uma proteína, e posteriormente, quando o meu neurotransmissor ele chega e ativa esse receptor, outros efeitos acontecerão até que eu consiga fazer uma mudança de ação nesta célula. Então, eu tenho passos a mais para realizar até que eu mude o funcionamento desta célula. Então, nessa imagem, o que é que a gente tem de sequência? O neurotransmissor chegando, se ligando no seu receptor. Posteriormente, essa ligação do neurotransmissor, ela dará um start e a gente vai ativar essa proteína G, que está acoplada a este receptor. Posteriormente, eu vou ter uma das subunidades, que é a subunidade alfa dessa proteína G, se deslocando. Essa subunidade alfa vai ativar algumas enzimas, a gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente. E, posteriormente, eu posso ter uma proteína efetora, que foi ativada pela subunidade alfa, agindo sobre o canal. E aí, esse canal iônico poderá se abrir. Então, eu tenho um exemplo de abertura de canal iônico que levou muito mais tempo para acontecer do que o exemplo aqui do receptor ionotrópico. Então, eu tenho um recado a ser dado, né? Eu não faço a ação diretamente, tem ali um intermédio até que eu consiga ter o efeito final. Tá? Então, e esse é um modelo geral de ação dos receptores metabotrópicos. A gente tem outros tipos de ações acoplados à proteína G, que a gente vai falar mais um pouquinho. E trazendo para o sistema nervoso autônomo, quem seria o neurotransmissor, quem seriam os receptores com esse modelo aqui de ação do tipo de receptores metabotrópicos. Primeiro, desses que a gente falou, de receptor nicotínico, de receptor muscarínico, de receptores adrenérgicos, o único que é do tipo ionotrópico é este aqui, ó. Receptor nicotínico do tipo N, tá? Que é o receptor nicotínico neuronal, ou também chamado de N2. Quando a gente fala de receptor muscarínico e de receptores adrenérgicos, seja alfa ou beta, todos eles serão do tipo metabotrópicos, ou seja, são aqueles receptores que precisam estar ligados a uma proteína G e, após a sua ativação, um evento de cascatas acontecerá até que a minha célula consiga mudar de função. Nesse vídeo aqui, a gente consegue observar, inclusive, só um minuto, a gente vai conseguir observar a diferença. Eu tenho aqui uma membrana plasmática, tenho aqui uma proteína de membrana e tenho os dois exemplos, né? Um receptor ionotrópico, e a gente vai falar primeiro dele. Esse receptor ionotrópico é uma proteína, só que é uma proteína canal, e eu tenho, na verdade, uma parte receptora ligada a esse canal, uma parte que está voltada para o meio extracelular, que seria o meu domínio extracelular, e aqui eu tenho um sítio onde o meu neurotransmissor vai se ligar. E eu tenho uma parte voltada para dentro. Então, olha só, o neurotransmissor chegou, vamos dizer que é a acetilcolina, foi o que aconteceu, eu abri um canal de sódio
e então o sódio começou a entrar na minha célula. Sendo uma célula excitável, o que vai acontecer? Eu vou despolarizar essa célula e poderei gerar um potencial de ação. Então, quando eu tenho ali aquela acetilcolina da primeira sinapse se ligando no receptor nicotínico, vai acontecer isso aqui. Eu vou ativar o neurônio seguinte. E a gente tem um exemplo aqui do receptor metabotrópico. O neurotransmissor chega, isso tudo é o receptor, tá? Isso aqui não é um canal iônico, isso não é a proteína G, isso é um receptor, que é um receptor proteico. Eu vou ter aqui o meu neurotransmissor chegando. Quando o meu neurotransmissor chega, o que vai acontecer? Esse neurotransmissor se ligará no seu sítio, que está aqui neste receptor, e posteriormente eu vou ter uma ativação da parte interna desse receptor. Na verdade, ele ativará a proteína G, que aqui mostra 3 subunidades, tá? A gente vai ter a subunidade alfa, beta e gama. E após a ativação desta proteína G, nós teremos outros eventos até que a minha célula mude de conformação, até que a minha célula tenha uma alteração, tá? Então, a gente sabe que para que um neurotransmissor, um fármaco, um hormônio consiga exercer algum efeito positivo, ele precisa ali alterar o funcionamento celular. Então, olha só o que é que vai acontecer. Quando eu ativo a minha proteína G, o que é que acontece? Eu tenho aqui o GDP, tá? Esse GDP, após a ativação da proteína G, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou substituí-lo aqui pelo GTP, e aí, nessa cascata aqui, nós vamos ter um outro componente importantíssimo, que é a adenilato ciclase. Tá? Então, olha só, se vocês observarem, eu tive um deslocamento da subunidade alfa, ligada ao GTP, e posteriormente, após esse deslocamento, nós vamos ter uma cascata de eventos acontecendo. Eu poderia ativar um canal iônico, aqui é um exemplo, tá? Com essas duas subunidades, ativei um canal iônico, abri aqui um canal e eu consegui colocar para dentro da minha célula algum íon. Ou eu posso pegar essa subunidade alfa e ativar, por exemplo, a adenilato ciclase, que é uma enzima. A adenilato ciclase, por exemplo, aumenta o AMP cíclico, que depois vai aumentar cálcio, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, e a gente sabe que cálcio ele é envolvido com a ativação da grande maioria das células do nosso corpo. Como eu posso ter uma cascata inibitória? Tá? Então, a gente está falando aqui em modelos excitatórios de ativação, mas a gente vai ver que nós temos também receptores que são considerados inibitórios. Então, chegando, né, na gênese dos receptores, a gente vai começar a falar dos receptores colinérgicos, que são aqueles ativados por acetilcolina. Então, esses receptores colinérgicos vão estar localizados especialmente em 2 locais, falando de sistema nervoso autônomo, tá? A gente está focando no sistema nervoso autônomo. Eu vou ter receptores colinérgicos nessa primeira comunicação, lá entre neurônio pré e pós-ganglionar. Que receptor é esse aqui, cara? A gente já falou. Receptor nicotínico neuronal. E na segunda comunicação, nós vamos ter os receptores muscarínicos. Receptor nicotínico é um receptor ionotrópico, assim como está representado aqui nessa imagem. Tá? Eu tenho aqui o meu canal iônico fechado, e quando a acetilcolina ou a nicotina chegam até esse receptor, o que vai acontecer? Existe a ligação ali entre o receptor e o neurotransmissor, que nesse caso é a acetilcolina. Isso colocará, né, esses íons para dentro, porque eu vou abrir o canal e eu vou gerar nessa célula uma despolarização e um potencial de ação, né? Dependendo do tamanho do estímulo ali, eu posso gerar um potencial de ação. É um efeito super rápido. Quando eu vou para a segunda comunicação, eu estou falando só de sistema nervoso autônomo, divisão parasimpática agora, tá? Porque eu vou falar de receptor muscarínico. Tem receptor muscarínico na divisão simpática? Não. A gente viu que na divisão simpática, a gente só vai ter o nicotínico, que é naquela primeira comunicação entre neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar. Então, quando eu venho falar aqui de receptores muscarínicos, o que é que eu vou observar? Eu vou observar
uma grande tipologia. Nós não temos só um tipo de receptor muscarínicos, tá? A gente vai ter 5 subtipos, e a gente vai ter alguns que são excitatórios, ou seja, eles vão excitar a célula após serem ativados por um neurotransmissor, e a gente vai ter ainda receptores muscarínicos inibitórios. Por que, cara? Eu vou ter o mesmo tipo de receptor, com o mesmo nome, sendo em algum momento excitatórios e sendo em outros momentos inibitórios. Porque quem vai definir aqui na história não é especificamente o receptor, tá? Quem vai definir é qual proteína G está ligada ao receptor. Então, esse receptor aqui de cima, o M1, o M3 e o M5, são receptores muscarínicos. Esse de baixo, o M2 e o M4, também são receptores muscarínicos. O que é que os diferencia? Qual é a proteína G que está ligada a este receptor? Então, no caso desses que são ímpares, né? Então, a gente tem 5 muscarínicos. Dos 5, o 1, o 3 e o 5, que são os ímpares, eles estão ligados a uma proteína G, que é chamada de proteína G estimulatória, tá? Vai ser uma proteína G que... E aí, quando o meu neurotransmissor chega nesse receptor e ativa essa proteína G, eu vou ter, lá no final da minha cascata, uma ativação celular. Porque lá no final, o que é que vai acontecer? Aumento de cálcio intracelular. No caso dos meus receptores muscarínicos do tipo 2 e do tipo 4, que são os pares, a gente já vai ter uma proteína GI, que é uma proteína inibitória, né? Lembra do I de inibitório. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Na verdade, eu vou reduzir os efeitos estimulatórios, né? Vou reduzir AMP cíclico, vou reduzir cálcio, e aí eu vou ter um efeito inibitório nesta minha célula. Aqui do lado direito, o que é que a gente tem? A gente tem um modelo mostrando tanto o receptor ionotrópico quanto o receptor metabotrópico. Vamos considerar aqui que eu estivesse falando da nossa primeira sinapse, que é aquela sinapse que acontece tanto para a divisão simpática quanto para a parasimpática. Meu neurônio pré-ganglionar libera acetilcolina. A acetilcolina se ligará no seu receptor desse tipo aqui, nicotínico, meu receptor nicotínico neuronal, e o que aconteceria após a ligação dessa acetilcolina? Olha só, abrir um canal de sódio, gente. Como tem muito sódio aqui fora e a carga favorece a entrada de sódio, porque lá dentro tem uma carga negativa, né, e os opostos se atraem, vai entrar muito sódio nessa célula, poderia sair potássio também, mas quantitativamente eu vou ter mais sódio entrando na célula, e aí eu vou ter essa célula sendo despolarizada, tá? Então, a gente tem uma sequência aqui representada, né, do livro de Fisiologia do Bóron, que nos mostra que depois que eu ativo o receptor nicotínico, eu despolarizo a membrana, gero um potencial de ação, e se eu tivesse me referindo ao músculo esquelético como segunda célula, eu geraria contração muscular. Mas se eu estou me referindo a um neurônio pós-ganglionar, o que aconteceria com esse neurônio? Esse neurônio ele seria excitado, que será o nosso neurônio pós-ganglionar. Isso acontece tanto para a divisão simpática quanto para a parasimpática. Quando eu falo só de divisão parasimpática, quem é que está na minha segunda sinapse? Ou, na verdade, na minha segunda junção neuromuscular? Será também a acetilcolina sendo liberada, só que agora pelo neurônio pós-ganglionar, e agora a gente vai considerar que aqui é a nossa célula-alvo, tá? Quando a minha acetilcolina é liberada, ela se liga agora a um tipo de receptor diferente. Não é mais um receptor nicotínico, não é mais um receptor ionotrópico. Agora eu vou ter um receptor metabotrópico. É um receptor acoplado a uma proteína G. Então, após a ativação deste receptor, o que vai acontecer? Eu ativo a minha proteína G, então observe que aqui é um complexo proteico, tá? E após a ativação deste receptor e após a ativação desta proteína G, eu posso ter a liberação da subunidade alfa da proteína G, tá?
ou eu posso ter uma ativação de um canal iônico, tá? Por essa outra subunidades aqui. Elas podem ir até um canal de potássio, por exemplo, e abrir um canal de potássio, tá? Por que eu estou dizendo, por exemplo? Porque nesse caso aqui existem várias vertentes. Então, a gente vai ter mecanismos diferentes, dependendo de qual tipo de receptor nós vamos nos referir. Estou falando de uma forma bem generalista. E aí, se eu estiver me referindo a um receptor muscarínico do tipo inibitório, o que é que eu vou ter de efeito na célula? Por exemplo, uma hiperpolarização. Então, como a gente aprende em fisiologia celular, quando a gente aprende a parte de potencial de ação, nós vamos entender que quando nós hiperpolarizamos uma célula, quando a gente deixa a célula extremamente positivada na parte interna, e isso gera uma inibição naquela célula, porque eu demorarei mais para conseguir ativá-la, eu precisarei de um estímulo maior para conseguir ativá-la. Se eu estivesse me referindo aqui, por exemplo, gente, como célula-alvo, o nosso músculo cardíaco, eu teria, no final das contas, olha só, uma diminuição da frequência cardíaca. Kyra, nesse caso aqui da representação, quem seria o receptor muscarínico que estaria ali no coração? A gente sabe que o receptor muscarínico mais presente no coração é o M2. E olha só, eu falei anteriormente para vocês que, dentre dos receptores muscarínicos, a gente tem M2 e M4 que são inibitórios. Tá? Então, se eu estivesse falando aqui de uma cascata de M1, de M3 ou de M5, eu teria um efeito final excitatório e não um efeito final inibitório. Nesse caso aqui, o M2 vai gerar o quê? Uma redução da frequência cardíaca. Então, quando eu libero a acetilcolina lá dentro do meu coração, ela se liga a M2 e, no final das contas, ela vai gerar uma redução da frequência cardíaca. Aqui dentro dessa imagem, nós temos um passo um pouquinho anterior ao que a gente viu aqui. É importante que vocês entendam que esses neurotransmissores, eles são formados dentro do próprio neurônio. Tá? Então, para eu formar, por exemplo, a acetilcolina, eu associo a acetil-CoA, que vem lá da minha mitocôndria, mais colina, tá? E aí eu vou ter uma enzima, que é a acetiltransferase, que vem lá e coloca essas duas moléculas, né, na verdade, vai associar essas duas moléculas e formar a acetilcolina, né? Então, vocês vão sempre ver a acetilcolina com essa siglazinha, ACH. Só que essa acetilcolina, entenda que isso aqui que eu estou representando para vocês é um finalzinho de uma terminação axonal, tá? Seria esse pedacinho aqui, ó, de um axônio, lá naquela terminação final dele. E eu mostro que a minha acetilcolina, após ser formada, ela não fica solta na parte citoplasmática. Ela vai ficar guardada em uma vesícula. Fica guardada nessa vesícula junto com ATP e fosfato. E quando ela entra também por um transportador vesicular, que é o VMAT, tá? Posteriormente, quando esse neurônio que eu estou representando aqui é ativado, ou seja, esse neurônio despolariza e sofre um potencial de ação, o que então acontecerá, Kyra? A minha acetilcolina guardada no seu saquinho aqui, que é uma vesícula, vai se fundir com a membrana plasmática do meu neurônio e após essa fusão, essa acetilcolina é, por fim, liberada na fenda sináptica. Se eu estou falando de primeira sinapse do meu sistema nervoso autônomo, lá em neurônio pré-ganglionar com neurônio pós-ganglionar, então vamos representar aqui que seria lá na divisão parasimpática. Eu tenho meu neurônio pré-ganglionar, liberou aqui a acetilcolina, que vai se comunicar com o meu neurônio pós-ganglionar. Ok? Essa acetilcolina ela foi produzida aqui, ó. Tá? Esses passos que eu acabei de mostrar, ela aconteceu aqui na terminação axonal. Quando essa acetilcolina é liberada, ela é liberada nessa fenda sináptica e vai ligar-se, então, ao seu receptor. Neste caso aqui, cara, quem é o receptor que vai estar muito presente nesse neurônio pós-ganglionar? É o nicotínico ou é o receptor muscarínico? Nesse caso,
eu estou falando de receptor nicotínico. E isso aconteceria também para a divisão simpática. Porém, essa comunicação ela não finaliza-se aí. Eu não vou ter o meu sistema nervoso autônomo terminando a sua comunicação nessa primeira sinapse. Notem e recordem que eu preciso comunicar o meu segundo neurônio com uma célula-alvo. E aí, como é que eu vou comunicar esse neurônio com a célula-alvo? Se eu estou falando de divisão parasimpática, quem é o neurotransmissor que vai ser liberado nessa segunda comunicação? Vai ser novamente a minha acetilcolina, ok? Essa acetilcolina agora será liberada da mesma forma, com esse mesmo mecanismo aqui, e posteriormente, ao ser liberada, ela se ligará, então, a uma célula-alvo, que pode ser, mais uma vez, uma célula do músculo liso intestinal, uma célula do músculo cardíaco, uma célula glandular. Então, a minha acetilcolina agora precisará se ligar a um receptor de membrana. Cara, é o nicotínico de novo? Não. Tá? Se eu estou falando de sistema nervoso autônomo, divisão parasimpática, a minha segunda comunicação é da acetilcolina com o receptor muscarínico, que é aquele que é do tipo metabotrópico. Vamos olhar aqui nessa imagem que a gente representa essa comunicação com receptores muscarínicos, tá? Que é a célula efetora. Eu vou ter, ó, M1, M2, M3, M4 e M5, tá? Quem está de verde aqui são os excitatórios e quem está de vermelho são os inibitórios. Aí você pode me perguntar, Kari, qual é o receptor? Quando é que eu vou definir quando eu vou ter um receptor excitatório, quando eu vou ter receptor inibitório? A nossa fisiologia ela é perfeita. Existirão órgãos em que eu vou ter mais um tipo de receptor. Por exemplo, o meu coração ele é lotado de M2. Existem órgãos que eu vou ter mais M3. Existem órgãos que eu vou ter mais M5. Existem órgãos que eu vou ter mais M1. Então, quando eu tenho a comunicação do meu segundo neurônio com essa célula-alvo, que vai definir o efeito é exatamente a concentração desses receptores na célula-alvo. Então, se eu estou falando, por exemplo, do meu coração, se a acetilcolina fosse liberada aqui dentro, qual seria o receptor-alvo? Seria o M2. E aí eu teria um efeito final inibitório. Eu teria um efeito final de hiperpolarização da fibra cardíaca e teria um efeito inibitório. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa distribuição de receptores nos diferentes tecidos, de forma bem sintética, porque é um mundo, né, de tecidos que tem esses receptores. E aí uma informação importante, tá, gente? Essa acetilcolina que foi liberada, que se ligou no receptor, que ativou o receptor, e depois da ativação desse receptor eu ativei uma proteína G, ela não vai ficar lá eternamente, tá? Ela não fica aqui nesse espaço eternamente, tá? Nesse caso aqui parece uma comunicação com espaço bem grande, mas na verdade eles estão bem próximos, tá? Existem aqui algumas varicosidades ligando essa célula-alvo com o meu neurônio, mas essa acetilcolina, após ser liberada, isso acontece rapidamente, ela será degradada. Existe uma enzima aqui, nesse espaço, tá? Que é a acetilcolinesterase. Essa enzima faz o que? Ela quebra a acetilcolina, tá? O nome é bem grande, né? Acetilcolinesterase. Então, ela quebra essa acetilcolina em colina e acetato. Tá aqui a acetilcolinesterase, o nome está em inglês, tá? Quebrei a minha acetilcolina em colina e acetato e a gente não vai desperdiçar, tá? O que é que a gente vai fazer com esse substrato? Eu tenho um transportadorzinho de colina na membrana do meu neurônio pré-ganglionar, na verdade, do meu neurônio pós-ganglionar, e esse transportador, ele troca sódio com acetilcolina. Então, ele coloca a colina, na verdade, para dentro, e não a acetilcolina. E aí, posteriormente, o que é que a tua célula produz? Acetil-CoA. Ela junta acetil-CoA com colina, guarda de novo na vesícula e espera um potencial de ação acontecer para que, novamente, nós possamos liberar acetilcolina nessa comunicação, seja entre neurônios,
seja uma comunicação entre neurônio e músculo. Tá? Então, como eu antecipei, esses receptores nicotínicos são do tipo ionotrópicos, aqui só para a gente resumir essas informações, eles vão estar localizados onde? A gente vai ter esse receptor tanto no nosso sistema nervoso autônomo, e é o receptor do tipo N2, tá? Que é o receptor também chamado de NN. Por que é NN? É o nicotínico neuronal. E nós temos também esse receptor nicotínico na nossa junção neuromuscular, lá com o nosso músculo estriado esquelético, que nesse caso aqui é o N1, que a gente vai abordar no finalzinho dessa aula, só para vocês entenderem que a acetilcolina ela também é importante para o sistema nervoso somático. Tá? Então, N1 é lá do músculo esquelético, que não é foco aqui do sistema nervoso autônomo, e N2 é aquele receptor nicotínico ligado ao meu neurônio pré-ganglionar. Está aqui o modelo do meu receptor, a gente já viu, tá? É uma proteína G com essas subunidades, tá? Vai ter o localzinho de encaixe para a acetilcolina, que é a parte do receptor, isso é um canal iônico, e após a acetilcolina chegar e se ligar no seu encaixe, no seu sítio, eu vou abrir esse canal e eu coloco muito sódio para dentro da célula. Mas lembre que eu também posso abrir para a saída de potássio. Então, o meu canal iônico ligado ao receptor nicotínico, ele é permeável tanto ao sódio quanto ao potássio. E o que eu tenho de resposta após a ligação dessa acetilcolina neste receptor é uma despolarização muito rápida do meu neurônio pós-ganglionar. Então, de novo, cara, onde é que fica o neurônio pós-ganglionar? Olha só, neurônio pré-ganglionar, tem uma partezinha dentro do sistema nervoso central, saiu, o axôniozinho passou, foi na terminação, e onde é que está meu neurônio pós-ganglionar? Está aqui, ó. Meu neurônio pós-ganglionar fica no gânglio, né? Por isso que é chamado de neurônio pós-ganglionar. A acetilcolina é liberada e esse receptor fica exatamente aqui. Receptor nicotínico do tipo 2, ou receptor NN, porque é de neurônio. Quando eu vou para o metabotrópico, aí a coisa fica um pouco mais complexa, tá? Porque as cascatas são diferentes, os subtipos, eles são diferentes, e a distribuição também é bem maior do que os receptores nicotínicos. Então, os metabotrópicos, como a gente viu ali no vídeo, são aqueles que precisam mandar um recado para efetivar a ação na minha célula. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente viu que os muscarínicos a gente tem de 1 a 5, e que nós temos os ímpares, sendo receptores acoplados à proteína G, que são excitatórias. Quando eu digo que é excitatória, é porque este receptor, ao ser ativado, ele vai gerar uma resposta estimulatória nessa célula. E a gente tem M2 e M4 sendo inibitórios. Tá? Então, quando eu ativo um receptor muscarínico, eu posso gerar o que dentro dessa célula? De cara, eu já sei que eu não vou abrir um canal de cara. Eu não vou abrir, deu start, abrir o canal. Não, eu posso até abrir com um segundo passo, um terceiro passo. Tá? Se eu abrisse um canal de cara, eu já teria ali um receptor ionotrópico, que não é o caso. Tá? Então, esses receptores metabotrópicos do tipo muscarínicos, o que é que eles fazem? Eles tendem a fazer um aumento, a gerar um aumento das concentrações de cálcio dentro das células. Isso eu estou me referindo aos excitatórios, tá, gente? M1, M3 e M5. Nós sabemos que o cálcio ele é importante para praticamente tudo no funcionamento celular. Então, se eu estiver falando de cálcio no músculo liso, o que é que o cálcio faz no músculo liso? Ele é importante para a contração muscular. Se eu aumentar cálcio dentro de um neurônio, o que é que o cálcio vai gerar dentro de um neurônio? Ele vai aumentar a exocitose de vesícula. Se eu estiver aumentando o cálcio numa célula glandular, eu também vou fazer a exocitose de vesículas, como, por exemplo, as secreções que estão lá, ou hormônios. Então, no final das contas, se eu aumento o cálcio dentro de uma célula, eu vou gerar um efeito excitatório. Então, esses M1, M3 e M5, eles finalizam
o seu efeito aumentando a concentração de cálcio. Quando eu falo do M2 e do M4, como é que eles finalizam esse efeito? Eles fazem o efeito oposto aos M1, M3 e M5. Eles reduzem os níveis de AMP cíclico, ou eles ainda poderão abrir canais de potássio, e quando eu abro canais de potássio, eu posso gerar uma hiperpolarização na minha célula. Então, olha lá, de novo, relembrando o potencial de ação. Quando eu abro canal de potássio, sai muito potássio da minha célula, a minha célula acaba ficando ali com a perda de cargas positivas, ela vai ficar ainda mais negativa comparada ao meio extracelular, e para eu atingir um limiar de ativação desta célula, de potencial de ação dessa célula, eu precisaria de um estímulo maior. Então, quando eu falo dos receptores muscarínicos do tipo M2 e M4, eles vão agir reduzindo o AMP cíclico e abrindo canais de potássio, gerando uma hiperpolarização. Tá? Então, diferente dos nicotínicos, tá? Os receptores muscarínicos, eles podem tanto estimular uma célula, como eles podem inibir a função. Então, mais uma vez, eu reforço que quem define o efeito em uma célula não é o neurotransmissor, é o receptor. E o receptor ligado a uma proteína G específica. A gente acabou de falar de receptor nicotínico e receptor muscarínico. Quem é o neurotransmissor que os ativa? O mesmo, acetilcolina. Mas os efeitos eles são completamente diferentes dependendo do tipo de receptor colinérgico. Nessa imagem a gente tem um outro esquema, né, para tentar clarear mais o que é que acontece nessa cascata dos receptores metabotrópicos. O muscarínico M1, M3 e M5, ele é um receptor acoplado a uma proteína G, é excitatório, é acoplado a uma proteína G do tipo Q, tá? Então, as proteínas G do tipo Q e S, elas são excitatórias, tá? Então, o que é que acontece? A minha acetilcolina bonitinha foi liberada lá pelo meu neurônio pós-ganglionar, tá? Após ser liberada pelo neurônio pós-ganglionar, ela chegou e se encaixou aqui, ó, neste receptor. Pode ser um M3, vamos dizer aqui que é um M3, né? Porque é um excitatório. Essa alteração de conformação nessa proteína, que é o receptor, vai gerar uma ativação da proteína G, que isso vai gerar um desacoplamento dessa proteína, na verdade, a sua subunidade alfa se desacopla. Nesse caso aqui, para o receptor muscarínico do tipo 3, ela vai ativar uma enzima que é a fosfolipase C. A fosfolipase C pega o PIP2 e monta, na verdade, gera dois mediadores aqui, ó, o IP3 e o diacilglicerol. O que é que eles fazem, cara? Diacilglicerol ativa a proteína quinase dependente de cálcio, que é a PKC, e o IP3 vai lá para o nosso retículo endoplasmático, que é importantíssimo para a contração, tá? Se for no músculo esquelético, seria o retículo sarcoplasmático. O IP3 vai lá, se liga no canal e libera o quê? Cálcio. Então, eu já tinha falado para vocês anteriormente que quando é excitatória, quem manda na história é quem? O cálcio. Tá? Então, o cálcio foi liberado, vai também ativar a proteína quinase C, e aí a gente vai ter um efeito excitatório nessa célula. Claro que ainda existe mais passos para essa cascata, mas a gente teria que ter um tempo muito maior para aprofundar esses passos aqui. Se eu estiver falando dos inibitórios, olha só, o que é que acontece nos inibitórios? Eu vou ter M2 e M4, eu estou representando aqui o M2. Onde é que eu encontro o M2, cara? Falei há pouco tempo, no nosso coração. Muito no nosso coração, tá? Então, quando a acetilcolina chega, o que é que ela faz? Ela ativa essa proteína. Essa proteína que é o receptor ativa a proteína G, que, por sua vez, vai liberar subunidades. Essa proteína G não é mais uma GQ, agora é uma GI, lembra de inibitório. Essa subunidade alfa pode ativar a adenilato ciclase, na verdade, inibir a adenilato ciclase, que é uma enzima. E ao inibir a adenilato ciclase, eu produzo menos AMP cíclico. Se eu produzo menos AMP cíclico, eu vou ter
baixos níveis desse mediador aqui, e no final das contas eu vou ter uma inibição de abertura de canal de sódio, uma inibição da abertura de canal de cálcio, ou eu posso fazer um efeito completamente diferente. Eu vou abrir canal de potássio. E quando eu abro o canal de potássio, o que é que eu gero? Hiperpolarização. Então, hiperpolarização é sinônimo de inibição. Tá? Então, isso pode acontecer, por exemplo, no nosso amado coração. Então, se você joga acetilcolina dentro do coração, você vai reduzir a sua frequência cardíaca. Então, o interessante é que o nosso coração, ele tem a capacidade, a gente pode falar disso em uma outra aula, só de contratilidade cardíaca, mas ele tem um marca-passo lá, ele consegue disparar seus próprios potenciais de ação, mas ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo. Eu vou ter lá neurônios da parte simpática, liberando noradrenalina e estimulando o meu coração, como eu vou ter neurônios também da parte parasimpática. Né? O nervo vago vai estar lá, liberando acetilcolina e vai estar se ligando a M2 e gerando uma hiperpolarização. Por quê? Por que a gente tem, então, receptor M2 no coração? Não é importante que o coração esteja sempre com a frequência cardíaca aumentada? Não. Eu falei desde a última aula que esses receptores, não, na verdade, esses dois sistemas, eles se complementam. A gente precisa daquela balança. Vai ter momento que eu preciso baixar a minha frequência cardíaca, e aí eu libero a acetilcolina dentro do meu coração, e tem momentos que eu preciso aumentar a minha frequência cardíaca. Exemplo, na hora da luta e da fuga. Na hora que eu vou fazer uma atividade física, quem é que vai se sobrepor aí? Vai ser a divisão simpática. Mas na hora do repouso, na hora lá da digestão, na hora da tranquilidade, eu vou ter o tônus parasimpático se sobrepondo, fazendo com que a gente mantenha um equilíbrio ali das nossas funções corporais. Eu estou dando o exemplo de um músculo, que é o cardíaco. Mas a gente vai ter essas ações sinérgicas acontecendo em todos os órgãos que são inervados pelo sistema nervoso autônomo. E aí eu refiro tudo que é músculo liso que tem no nosso corpo, tudo que é glândula e o nosso músculo estriado cardíaco. E aí é interessante que, a partir desse conhecimento fisiológico, existem vários alvos farmacológicos, né? Que não é uma aula de farmacologia, mas só a exemplo, para vocês observarem aqui, nós temos vários locais em que nós podemos encontrar fármacos agindo. Na verdade, fármacos foram projetados para agir nesses determinados locais. Então, eu posso, por exemplo, bloquear um canal de sódio no meu neurônio, pré-ganglional, pós-ganglionar, tá? Exemplo aqui, a tetrodotoxina, que é aquela toxina lá do baiacu, tá? É só você colocar uma dose alta que você vai morrer, porque você vai bloquear canal de sódio, e nada mais acontece no teu neurônio se você bloqueia canal de sódio. Eu posso ter fármacos que são semelhantes à acetilcolina, já agiriam nos receptores estimulando, como eu posso ter fármacos que vão agir sobre aquela enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase. Temos um outro exemplo aqui, ó, toxina tetânica e toxina botulínica. O que é que elas fazem? Elas vão inibir um receptorzinho que fica aqui na minha vesícula, tá? Então, já é um outro efeito. Então, quando você entende a fisiologia de uma comunicação do sistema nervoso autônomo, quando você entende quais são todos os receptores, todos os transportadores, quem são os neurotransmissores, você pode projetar fármacos para modular a fisiologia ou, em algumas situações, modular patologias e ter um efeito ali terapêutico para os pacientes. Nesse quadro, nós temos aqui as localizações, né? Eu falei para vocês que esses receptores, eles vão estar distribuídos de formas diferentes no nosso corpo, tá? Então, o M1, lembrem, é excitatório, M3, excitatório, M5, excitatório. Eles vão estar muito presentes onde? M1, lá nas nossas células parietais gástricas, tá? Que são células importantes para controlar a nossa secreção gástrica. Então, quando eu ativo essas células parietais gástricas, por exemplo, o cheiro do alimento, ele vai ativar essas células. O que é que acontece? A acetilcolina é liberada, eu de cara já faço o aumento de produção de secreção gástrica. Então, é aquela fasezinha que é a fase cefálica da nossa digestão. Por que eu aumentei a secreção gástrica? Porque eu ativei a célula parietal,
porque eu liberei o hidrogênio, liberei cloreto, e aí eu formei o HCl. Mas, no final das contas, quem propiciou isso foram esses mediadores. Aqueles que eu mostrei na cascata. O IB3. O IP3 se liga lá no retículo sarcoplasmático e o diacilglicerol ativa a proteína quinase C. Se eu for para M3, onde é que eu encontro? Músculos lisos, de um modo geral, glândulas secretórias e endotélio, né? Que são aquelas células que ficam nos nossos vasos sanguíneos. E aí, nesse caso, eu já vou ter como efeitos, né, sendo observados, secreção, se for uma glândula, contração, e eu posso ter um relaxamento também, só que via mediador secundário, que é o nosso óxido nítrico. Quem é que faz isso? IP3 e diacilglicerol. Porque foram produzidos após a ativação desses receptores. A M5, onde é que eu encontro? O M5, pupila, esôfago, glândula parótida e vasos cerebrais. Lembrando que eu estou fazendo aqui um apanhado, né? Então, eu vou ter outros órgãos aí, estou destacando. O que é que a gente vai ter de efeito no M5? Eu vou ter aqui um efeito excitatório, especialmente por conta do aumento de IP3 e também do meu diacilglicerol. Se eu falo de M2, eu lembro principalmente do meu miocárdio, do meu coração, mas eu vou ter outros músculos lisos, eu vou ter o útero, tá? Que também tem esses receptores, traqueia e bexiga. Então, lembra, os pares são inibitórios. Eu reduzo AMP cíclico e aumento saída de potássio, abro o canal de potássio. Então, eu gero uma inibição nessas células. Assim como o M4 vai estar em alguns gânglios autonômicos, e aí ele vai estar inibindo algumas sinapses locais, ele vai fazer meio que uma modulação ali das comunicações autonômicas.